Não importa o ano, seja 2025 ou 2005, no Morumbi o São Paulo sempre vence o ventinho do Paraná do gramado sintético. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? Pela Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1 no Morumbi. Com um time misto, o Crespo levou para o jogo de hoje. Só que, assim como foi nos últimos jogos, a característica do time continuou a mesma. Um time com mais posse de bola, com mais volume de jogo, empurrando o Atlético para o campo de defesa, marcando a saída de bola deles. Só que no começo, o São Paulo teve muita dificuldade em criar chances, porque o meio de campo demorou muito para entrar no jogo. Estava faltando muita movimentação e velocidade do meio de campo, e principalmente do Rodriguinho e do Marcos Antônio, porque são eles que fazem o meio de campo do São Paulo jogar, eles que ditam o ritmo, distribuem as jogadas. E como eu disse, começaram muito devagar no jogo, e por causa disso as melhores chances do São Paulo, melhor dizendo, forçou muito a jogada pelo lado esquerdo com o Wendel, que deve ter sido zicado, não é possível. Agora que o cara tava engrenando, ele se machucou, sentiu uma distensão na coxa esquerda, teve que ser substituído. Torcer para que não seja nada grave, porque agora que o Wendel tá começando a ter um bom futebol, a mostrar o seu futebol com a camisa do São Paulo, isso aí acontece. É coisa que só acontece com o São Paulo. Não é possível o cara ser zicado desse jeito, agora que tá frio e ele podia jogar, se machucou. E no lugar dele entrou o Enzo Dias, que continuou mantendo essa pressão, essa forçação de jogada do São Paulo pela esquerda, muito porque pela direita o São Paulo não arrisca a jogada, porque é o Cédric que joga lá. E em todos os últimos jogos do São Paulo, toda vez que o São Paulo tenta jogar pela esquerda com o Cédric, a jogada morre. O time não tem confiança nele. Tanto que você viu no jogo vários lances, o Cédric estava livre lá na direita, poderia receber a bola para tentar uma jogada, só que o time do São Paulo não arriscava, por ele não estar tendo confiança de criar as melhores jogadas, saber o que fazer com a bola e sempre tomar as decisões erradas. Então, por causa disso, por ser um jogador previsível para o adversário, o São Paulo prefere não arriscar jogadas com ele. E outro jogador que começou meio desligado no jogo foi o Ferreirinha, que estava esperando só bola lá na frente, em vez de se movimentar, flutuar no ataque e muitas vezes vir buscar a bola para clarear a jogada para os jogadores de meio de campo do São Paulo, porque com isso o Ferreirinha puxaria a marcação e abriria espaço para um jogador do São Paulo infiltrar para ter essa ultrapassagem. Ainda bem que foi só o Ferreirinha entrar no jogo que o São Paulo começou a ter velocidade nas jogadas, com o camisa 11 pela esquerda, buscando sempre a tabelinha, a jogada com o Enzo Dias, e caindo pelo meio de campo também. Ele não ficou travado só na esquerda, ele se movimentava, e isso contagiou o time do São Paulo, que aí acordou de vez para o jogo, começou a pressionar, criar boas chances, e aos 30 minutos o São Paulo abre o placar do jogo com um golaço do Pablo Maia, a jogada de pé em pé até chegar no nosso volante, que a hora que recebeu, eu tenho certeza que assim como eu, você pensou, o Pablo Maia vai soltar a bomba. Que nada, ele mostrou qualidade, mandou de chapa, sem chance para o Santos, abrindo o placar para o tricolor no Morumbi. E esse gol, ou melhor, golaço do Pablo Maia, fez o São Paulo se animar ainda mais no jogo, porque o time encaixou. O Rodriguinho se achou no jogo, começou a armar o time e se apresentar muito bem lá na frente, encostando nos atacantes, clareando as jogadas e tendo a ajuda na criação, na distribuição do jogo
do Marcos Antônio. Então, a engrenagem do time do São Paulo, eu vou falar muito de engrenagem, engrenar no vídeo, mas começou a acontecer e o Ferreirinha foi o ponto de desequilíbrio do São Paulo no jogo de hoje, porque ele fez esse time jogar e ele estava sendo o principal jogador do São Paulo junto com o Rodriguinho no ataque. Era a bola cair no pé do Ferreirinha que saía alguma coisa para o time do São Paulo. E por o Ferreirinha estar se movimentando, como eu disse, caindo pela esquerda, pela direita e para o meio, o São Paulo ia criando boas chances. Teve chance de fazer mais gols, ir para o intervalo com 2-3-0 a seu favor, só que parou no Santos, que salvava o Atlético, que pouco levou perigo. Mas como era o Jandrei no gol do São Paulo, todo cuidado era pouco, porque o Jandrei não tem condição. Ele é muito desesperado, nervoso, e todo cuidado é pouco com ele. Todo lance do Atlético, de ataque do Atlético, cara, era um desespero, era um nervoso. A respiração parava, porque sempre mal posicionado, não pula. Teve um lance que o Allan Kardec cabeceou na área, que foi para fora. O Jandrei não estava no meio do gol. Ele não estava no meio do gol e ainda, sabe, caiu tudo errado. Nem para pular ele pulou. Então, eu volto a falar isso. O São Paulo precisa urgente ir atrás de um reserva à altura do Rafael, porque o Jandrei não tem condição, não tem capacidade, condição de ser goleiro do São Paulo. Teve um momento lá em 2022, mas foi só isso. Hoje não consegue, é um goleiro muito nervoso, desesperado, que parece que não sabe o básico da função, da posição de goleiro. Então, isso fica muito difícil, porque Deus que me livre, Deus que proteja o Rafael. Se um dia ele não tiver à disposição, a gente vai estar com o Jandrei. E ó, a gente vai se fuder com o Jandrei, vai se ferrar. No segundo tempo, o São Paulo segue dominando o jogo, colocando o Atlético na roda, criando boas chances. O Crespo, aos poucos, vai mexendo no time, dando uma rodagem para o elenco do São Paulo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, e é um puta ponto positivo pro trabalho do Crespo, que ainda está no começo, mas tem que ser valorizado isso, é que independente das mexidas, o São Paulo segue mantendo o padrão de jogo. Não importa o jogador que entre, o São Paulo continua jogando do mesmo jeito, com a mesma intensidade, e graças a isso o Tricolor faz o segundo gol aos 31 minutos, depois de uma puta jogada foda do Rodriguinho. Cria da base, de novo, um cria de Cotia, chamando a responsabilidade. Ele recebe, deixa o Patrick, aquele mesmo Patrick que jogou no São Paulo e brigou com o Rogério, vai para cima da marcação e com uma pedalada tira os dois marcadores do Atlético Paranaense do lance, e na área cruza rasteira para o Ferreirinha mandar a bola para o gol, fazendo o Morumbi comemorar e o craque Neto se preocupar, porque agora só faltam 3 gols do Ferreirinha para o craque Neto usar a tanguinha. Já prepara a tanguinha de oncinha, garotinho urinhudo, porque o Ferreirinha tá marcando o gol e vai chegar nos 10, garotinho. O gol foi do Ferreirinha, beleza, mas 80% do gol foi do Rodriguinho, que tá jogando muita bola desde a chegada do Crespo. O Crespo tá recuperando o futebol desse menino que estava encostado no time do São Paulo, era pouco usado e tá jogando muita bola, tá crescendo, tá sendo importante para o São Paulo. Hoje, mais uma vez, jogou muita bola, deu o passe para o gol do Ferreirinha, tanto que o Ferreirinha até engraxou a chuteira do Rodriguinho, que eu volto a falar, tá jogando muita bola. E mesmo com 2-0, o São Paulo seguiu atacando, teve uma chance com o Enzo, que acertou a trave, e depois com o Ferreirinha faltou sorte. Quase que o nosso camisa 11 faz um hat-trick no jogo de hoje.
Só que depois dos 25, o São Paulo começou a recuar demais, a tomar uma pressão do Atlético, que diminuiu aos 41 com o Viveiros, aproveitando um erro na marcação do São Paulo e do Jandrei, que tomou o gol com a bola passando no meio das pernas dele. A gente tenta não pegar no pé do Jandrei, mas não tem jeito, não tem como. E do mesmo jeito que eu criticava o São Paulo do Zubeldia quando relaxava no jogo e recuava demais, eu vou ter que criticar o São Paulo do Crespo, porque hoje não tinha necessidade de recuar o time ficar tão atrás, porque estava controlando o jogo, estava dominando, a verdade é essa, e tinha condição de fazer 3, 4 gols no placar elástico, garantia a classificação, porque o Atlético não oferecia perigo. E com todo respeito, o Atlético é uma equipe muito inferior ao São Paulo, e o Atlético não jogou hoje. O Atlético só assistiu o São Paulo jogar e tomou baile. Eles só acordaram para o jogo depois, no finalzinho, porque o São Paulo recuou. E também porque o Crespo, mesmo com as mexidas, fez o São Paulo seguir tendo condição de atacar. Ele não puxou o time todo para trás como fazia o Zubeldia. Como eu já elogiei muitas vezes o Crespo, ele mantém o time jogando do mesmo jeito. Como fala, são substituições pontuais, ele não inventa. Então isso já é um problema dos jogadores. A postura dos jogadores do São Paulo tem que mudar. Esse relaxamento que tem em alguns momentos precisa acabar. Relaxar é só quando o jogo de fato acabar. Mas apesar desse susto no final, a gente conseguiu vencer em casa, no Morumbi lotado, 42.042 torcedores, que viram outro bom jogo do São Paulo do Crespo, que hoje mesclou o time, foi um time misto, que na maior parte do jogo mostrou a mesma intensidade, o mesmo estilo de jogo do time titular, apesar de que demorou um pouco para se encontrar no jogo, mas quando se encontrou, mostrou esse bom futebol, essa intensidade, essa pressão que faz no adversário, e só precisa acertar esse relaxamento no final. Eu volto a falar, mas é legal ver que o Crespo está dando chance para todo o elenco do São Paulo, para ver quais são as opções, com quem ele pode contar, independente da idade. O Crespo até disse isso na entrevista coletiva dele, na apresentação dele, que se tá no São Paulo vai jogar, vai ter sua chance, independente da idade. E ele tá provando isso, tá cumprindo o que ele falou na apresentação dele. Legal, mais um ponto positivo pro Crespão. E agora bora falar sobre os jogadores, começando com o Jandrei, o jogador de queimada, que segue assustando a gente. Todo lance do Atlético no ataque era um desespero, era um sofrimento. Cara, eu ficava preocupado, não, pelo amor de Deus, Jandrei, faz a defesa. E pra mim, tomou um gol que podia ter defendido, era um gol defensável, era só ter feito a base, apesar de que a zaga também teve culpa no lance, falhou na marcação, mas poderia ter feito a defesa. O Jandrei, volto a falar. E apesar disso, do gol, fez uma partida tranquila, mas volto a falar, o São Paulo precisa ir atrás de um goleiro para ser um reserva à altura do Rafael, porque o Jandrei não tem condição, infelizmente. A gente tá cansado de ver. O Alan Franco, que foi o capitão do São Paulo hoje, e foi uma coisa que eu disse lá no jogo contra o Botafogo, que o Alan Franco merecia ser o capitão do São Paulo um dia, depois daquela cobrança que ele deu no André Silva e no Luciano. E pelo jeito, espero que seja capitão mais vezes, porque tem esse perfil e jogou muito bem. Venceu a maioria dos lances e com muita qualidade na saída de bola, tranquilo. E é bom ver que é um outro jogador, um dos pilares do time do São Paulo, é titular absoluto, o
agora capitão Alan Franco. O Arboleda foi outro que jogou demais, aparecendo muito bem lá no ataque, na defesa também muito importante, anulando quase sempre o Viveiros. Pena que no final acabou vacilando junto com toda a zaga do São Paulo. Mas no geral o Arboleda jogou muita bola, assim como o Sabino, que também fez uma partida tranquila e teve muita qualidade na saída de bola do São Paulo. Muitas vezes o lado esquerdo do São Paulo foi o lado que o time mais saía jogando e a bola passava pelos pés do Sabino. O Cedric, por incrível que pareça, não jogou tão mal, aleluia. Só que ainda segue não conseguindo mostrar um bom futebol. O time parece que não tem tanta confiança em jogar junto com ele por causa dos erros seguidos que apresentou nos últimos jogos. E é outra posição que o São Paulo precisa buscar opções, porque é um ponto fraco da equipe, porque é o Cedric ou o Mike. O Mike é bom, só que ainda é novo, tá cru, não dá para queimar etapas ainda. Mas do Mike eu vou falar daqui a pouco. O Pablo Maia voltou a ser titular e já marcou um golaço para dar de presente para o filhão dele que acabou de nascer. Felicidades para o Pablo Maia. E foi aquele cão de guarda, aquele gigante da marcação do São Paulo no meio de campo. E, cara, tomara que as lesões tenham ficado no passado, porque eu tenho certeza absoluta que o Pablo Maia vai ser um jogador importantíssimo para o Crespo, porque esse moleque é outro que joga muita bola, é um cara raçudo, não tem lance perdido, ele honra a camisa do São Paulo e faz isso muito bem. O Marcos Antônio é outro que segue jogando muito bem desde a chegada do Crespo, dividiu mais uma vez a responsabilidade de armar o time, dessa vez junto com o Rodriguinho, e aparecendo muito bem lá na frente, distribuindo as jogadas, dando bons passes. É bom ver que finalmente se adaptou ao time do São Paulo e está conseguindo corresponder às expectativas que a gente tem nele. E agora, bora falar sobre o Rodriguinho, um dos grandes jogadores do São Paulo no jogo de hoje. Cara, é impressionante a recuperação desse menino. Eu volto a falar, cara, o Crespo merece parabéns, porque esse menino estava encostado. Passou o Dorival, Carpini, Zubeldia, e ele quase não tinha oportunidade. O Crespo chamou ele e falou, ó, acredito em você, mostra seu futebol. Ele tá fazendo isso todo jogo. Esses últimos jogos dele, ele tá jogando muita bola. Hoje, cara, tomou conta do meio de campo do São Paulo, distribuindo as jogadas, encostando no Ferreirinha, sendo decisivo com dribles, encarando a marcação, driblando, tanto que deu um passe pro gol do Ferreirinha. E quando o Alves saiu do São Paulo, eu fiquei pensando, nossa, agora quem vai ser o substituto do Oscar? E tá aí, o Rodriguinho tá chamando a responsabilidade graças ao Crespo. E é bom ver que os jogadores da base, os jogadores mais novos, estão tendo oportunidade com o Crespo, porque com o time com pouca grana, vão ser eles, e eu tenho certeza que os crias de Cotia não vão deixar o São Paulo na mão mais uma vez. É sempre assim, o São Paulo tá com problema, vai em Cotia que resolve eles. E com o Rodriguinho, Mike, Lucas Ferreira, entre outros, novos e antigos, eu tenho certeza que o São Paulo vai achar suas respostas. O Wendel estava bem no jogo, estava finalmente mostrando o seu futebol agora que esfriou, e se machucou. Vai ser zicado assim lá longe. Puta que pariu. São Paulo não tá tendo sorte, os jogadores não estão tendo sorte, e agora é torcer que a lesão do Wendel não seja grave, porque eu volto a falar, tava jogando muita bola desde a chegada do Crespo e a chegada do frio. O André Silva, uma partida muito discreta, apesar de ter tido algumas chances. E o que me chama muita atenção é o entrosamento dele com o Ferreirinha. Eles se entendem muito bem. É legal ver isso do time do São Paulo, porque são jogadores que se completam. O André sendo a referência, apesar de ter dificuldade para fazer o pivô,
e o Ferreirinha sendo o driblador. E falando de Ferreirinha, a gente tem que elogiar a partida que o nosso camisa 11 fez, porque foi o cara do jogo. Para mim, o São Paulo foi antes dele entrar de fato no jogo, e depois que ele entrou, o São Paulo foi outro time. Ele comandou o São Paulo no ataque. As melhores chances do time no jogo passavam pelos pés dele. Ele foi o ponto de desequilíbrio. Ele foi o jogador decisivo do São Paulo hoje. Indo para cima, drible, encarando a marcação. E fez mais um gol, né? Então, ó, craque Neto, só chora e prepara a tanguinha e a moto, porque agora eu já tô sabendo que até moto pro Ferreirinha você vai dar. Os que entraram, o Enzo Dias entrou e já se entendeu muito bem com o Ferreirinha. O entrosamento dos dois pela esquerda foi muito bom. As principais jogadas do São Paulo no começo do jogo foram com esses dois, e na marcação foi gigante. O Luciano entrou e fez pouco no jogo, apesar de alguns bons lances do nosso camisa 10. O Mike, outra cria da base, entrou muito bem no jogo, com fome, marcando muito bem, se apresentando no ataque. É o primeiro jogo, mas tem que ser muito elogiado o jeito que ele entrou, e é um cara que tem tudo para dar certo com a camisa de São Paulo. Mais um cria de Cotia, e eu volto a falar, é bom ver que o Crespo tá dando chance para esses moleques da base. Com calma, para não queimar a etapa, mas dando chance para eles. O Alisson e o Bobadilha fizeram o básico e foram muito bem no jogo. E agora o Crespo, que mais uma vez armou o time do São Paulo muito bem, mostrou leitura de jogo, mexeu muito bem no time, dando oportunidade, rodando esse time, dando oportunidade para os moleques da base, que eu volto a falar, ele está cumprindo o que ele falou na apresentação dele. E volto a falar também, o Crespo está dando padrão de jogo para o São Paulo. Todo jogo o São Paulo joga do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma postura. É muito legal ver isso, e ver que o Crespo também está recuperando o futebol de muitos jogadores que estavam encostados. Eu já tinha dito Rodriguinho, mas o Marcos Antônio cresceu muito com o Crespo, o Bobadilha, o Luan tem tudo para voltar também a jogar bola com o Crespo. Legal ver que a gente tem um técnico com esse perfil, um técnico preparado para tentar explorar ao máximo que esse elenco do São Paulo tem, porque eu volto a falar, eu falei isso em muitos vídeos, o time do São Paulo no papel é um dos melhores do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. É só saber trabalhar com ele. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Inter no Beira-Rio domingo pelo Brasileirão. Vamos em busca de mais uma vitória fora de casa contra uma equipe gaúcha. Tchê! E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudam muito. Eu vejo que eu estou no caminho certo e o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas, então bora me ajudar fazendo isso. Também comentem o que vocês acharam dessa vitória do São Paulo contra o Furacão, o que vocês esperam para o jogo contra o Inter pelo Brasileirão. Vamos bater um papo legal. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela e vão estar na descrição do vídeo, junto com o Insta do JG Esportes 1.0, das camisas de qualidade, num preço muito acessível, sejam elas de basquete ou de futebol, você vai encontrar elas lá. E não se esqueçam de dizer a eles que conheceram eles através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. Essa aqui não é de lá, essa aqui eu achei num brechó aqui em Bauru, a do São Paulo de 2004, queria que fosse de 2005, mas ainda vai chegar essa para minha coleção. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto!